Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade aqui. Como eu acabei de falar para vocês, a gente tem duas importantes teorias, a panspermia e essa da evolução química. Lembrando que a teoria da panspermia, ela só adia o problema, né? Ela fala que as primeiras moléculas orgânicas, elas chegam no nosso planeta através de meteoros e meteoritos, e uma das evidências, uma das primeiras e bem importante foi o meteorito de Murchison, que ele caiu aqui, né, no 1969, e nesse meteorito encontraram várias moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas, então, pode ter sido produzida fora do nosso planeta. A gente recebe todos os dias meteoros, meteoritos que caem principalmente nos oceanos, por ser boa parte do nosso planeta formado por oceanos. Então pode sim ter chego aqui. Mas a teoria da evolução química, ela explica o surgimento, a formação dessas moléculas orgânicas. Então a gente vai trabalhar aqui em cima dela principalmente, tá? Então o que que a teoria da evolução química fala? Ela foi, como eu falei para vocês, proposta pelo Oparin e pelo Aldani. Os 2 fizeram, né, esses estudos, esses escritos de maneira independente. E o que que eles falavam, né, de uma maneira mais resumida para a comunidade científica? Eles falavam o seguinte: "Ó, há mais ou menos uns 4,2, 4,6 bilhões de anos atrás, havia uma Terra recém-formada, tá? Uma Terra que vocês têm que pensar que se ela estava no início da sua formação, ela ainda havia, assim, uma crosta terrestre muito fininha, tá? Estava se formando ainda a crosta terrestre. A gente sabe que dentro do planeta Terra a gente tem ali o manto e o núcleo, e em volta é a crosta, mas essa crosta, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, ela era muito fina. E o nosso planeta sofria um bombardeamento intenso de meteoros. Então, a todo momento ali havia quedas de meteoros, né, os meteoritos, e se acredita também que parte da água, tá, que a gente tem no nosso planeta, ela veio através desses corpos celestes. Só que a água, naquele momento, ela não estava no seu estado líquido, né? Como o planeta estava muito quente, ainda era muito quente aqui, essa água ficava constantemente na forma de vapor. Tá? Vapor de água. Então, a primeira molécula aí que vocês têm que gravar na cabeça de vocês era a molécula água presente no nosso planeta. Além disso, a Terra sofria uma atividade vulcânica muito intensa, né? Como eu acabei de falar, a crosta terrestre era muito fina e os impactos desses meteoros acabavam aumentando ainda mais a atividade vulcânica, liberando grandes quantidades de gases. Então, a gente tinha uma Terra primitiva coberta por vapor de água e uma Terra muito quente. Tá? Não chegava a condensar essa água, não chegava a se formar os corpos líquidos de água. Depois, né, durante um processo extremamente longo envolvendo ali, a gente tem ali a formação então da condensação da água, tá? Então isso vai acontecer há cerca de 4,2, 3,8 bilhões de anos atrás. A água, ela começa O vapor de água começa a condensar, formando os primeiros oceanos, tá? E como é que era essa atmosfera primitiva? O que que havia nela? Aqui, nos estudos do Oparin e do Aldani, eles vão falar formada principalmente por 4 moléculas, tá? O gás metano, que é o CH4, a amônia, que é o NH3, o gás hidrogênio, que é o H2, e o vapor de água, que é H2O. E o que que isso, né, por que que isso é importante nesse momento? Porque detalhe, aqui a gente não tinha presença do gás oxigênio, tá? O gás oxigênio, o O2, ele só é produzido a partir dos seres vivos. Então não tinha O2, não tinha O3, que é o gás ozônio, porque esses gases só vão ser formados a partir dos seres vivos que vão existir aqui. Quem produz hoje o gás oxigênio no nosso planeta? Principalmente as algas e as plantas também, tá? Então a gente tem ali esses 4 principais componentes que compunham a atmosfera primitiva. Nessa atmosfera primitiva, sofria a ação de descargas elétricas, sofria uma ação violenta da radiação ultravioleta, não tinha camada de ozônio para impedir a passagem da radiação. Então, a radiação entrava aqui no nosso planeta a todo momento, tinha um calor
vulcânico também, e esse conjunto, né, de descarga elétrica, radiação e calor vulcânico fornecia uma energia, né, suficiente para que houvessem reações químicas na atmosfera primitiva. Essas reações químicas, então, envolveriam esses 4, incluindo, né, o vapor de água. E com o passar do tempo, o vapor de água ia condensando, formando os oceanos, e essas moléculas reagiriam entre si, formando o que? As primeiras moléculas orgânicas. Uma dessas moléculas orgânicas extremamente importante para a formação de todo e qualquer ser vivo é os aminoácidos. Aminoácidos são os tijolinhos, são ali as moléculas que vão formar proteína. Proteína pode ter, né, as menores a 50 aminoácidos e as proteínas grandíssimas podem ter milhares de aminoácidos, tá? Então, essas moléculas aqui, inicialmente, elas sofreriam uma reação química através das fontes de energia que a gente tinha nesse passado e formando os primeiros aminoácidos, tá? Moléculas que são fundamentais para manter a vida no nosso planeta. A partir desses aminoácidos, a gente teria a formação, então, das proteínas, cada vez mais complexas, como eu falei para vocês, aminoácidos formam proteínas, e nós teríamos, por fim, não tão fim assim, porque isso ainda não é uma forma de vida, mas se formaria o que eles chamaram de coacervados. O que é um coacervado? Coacervados, eles nada mais são do que um aglomerado de moléculas proteicas, né? Se aminoácidos formam proteínas, seria um aglomerado de moléculas de proteína envolvidas por água. Vale citar aqui que coacervados não são seres vivos, tá? Mas eles seriam aqueles precursores moleculares que poderiam isolar o metabolismo. Metabolismo são as reações químicas que acontecem dentro de um ser vivo. Então, eles isolariam o metabolismo do ambiente externo, tá? Então, a teoria, né, da evolução química, ela foi inicialmente descrita dessa forma. Agora a gente vai ver um pouquinho quais foram os experimentos que embasaram essa teoria. A gente tem experimentos que embasam essa teoria. Vamos ver.